Shabbat Shalom a todos. É um prazer estar de volta à casa de Adonai em Shabbat. Eu agradeço muito ao Eterno porque consegui estar aqui com vocês nesta manhã de Shabbat. Irmãos, hoje nós estamos estudando as parashiot dupla, né? Uma Mehubarot, Bear e Berucotai, como já foi lido. A parashá no monte, Bear, e a parashá Berucotai em meus preceitos, em meus estatutos, em minhas normas, em minhas decisões, né? Podemos enxergar desta forma Berucotai. Essas são duas parashiot que naturalmente caminham juntas, e o estudo da Torá delas é como a Haremot Kedoshim, elas andam sempre juntas, exceto nos anos chamados embolísmicos, que essas parashiot se separam para ser estudadas. Fora isso, elas se repetem duplamente, ciclo após ciclo, porque na visão dos rabinos, por meio do sopro sagrado que os inspirou, elas precisam ser estudadas juntas, porque uma conduz você à outra. Não há ensino de Bear se não houver compreensão de Berucotai, você não entende Berucotai se não houver Bear. Isso é uma questão, pastora, quase que alegórica que os rabinos estabelecem nessas divisões dos estudos da Torá, porque se nós entendermos o ciclo de 54 porções da Torá que estudamos a cada ano, uma parashá se conecta a outra. Isso a gente tem sido falado aqui na casa há 20 anos, pelo menos. O problema é que às vezes essa conexão, pastor, ela é íntima e ela não tem espaço de uma semana para acontecer. Porque, por exemplo, hoje nós estaremos estudando Bear e Berucotai. É óbvio que Berucotai vai fazer conexão com Bamidbar, que inicia o livro de Números semana que vem. Só que quando duas parashiot são estudadas juntas no mesmo ciclo, significa que o conceito que as une não pode ser separado pelo hiato de uma semana. Então os rabis fazem disso uma coisa alegórica. Por quê? Porque fica parecendo uma distribuição totalmente sem sentido. Por que se distribui 54 porções se pelo menos 12 delas são estudadas juntas ao longo do ano? Não seria óbvio dividir o ano no número de sábados e você ter o número de porções da Torá equivalente a cada sábado? Não. As parashiotes não tiveram uma divisão matemática. Observe que o número de versículos de cada parashá é totalmente diferente da outra. Então não houve uma preocupação em estabelecer número de capítulos, número de versículos para igualar em 54 porções do mesmo tamanho as parashiotes da Torá. O que os rabinos foram inspirados por Adonai, e eu digo inspirados porque eles foram testificados por aquele que é o inspirado de Adonai. Essa música que nós cantamos, eu pedi a Larissa para cantar, ela é a Haftará, Isaías capítulo 61. Ela é a Haftará da Parashá Nitzavim, que é lá no finalzinho do livro do Deuteronômio. E por que eu disse que o inspirado testifica a inspiração que os rabis tiveram para fazer essas divisões? Porque num Shabat, há cerca de 2000 anos atrás, o inspirado de Adonai, em Nazaré, na sua própria terra, onde fora criado, ele adentra a sinagoga e é dado a ele o livro do profeta Isaías para ele ler, Lucas capítulo 4. Era um Shabat de Yom Kippur, ou um Shabat Shuvá. Ou era o sábado do dia de Yom Kippur, ou era o sábado que fica entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Isso a gente pode entender muito bem pelo texto, conhecendo um pouquinho do calendário bíblico. Quando nós vemos ali, pastora, o inspirado lendo o profeta Isaías dentro de uma divisão de parashiotes prévia a ele pelos rabis, a Torá, na Brit Hadashah, está nos dizendo que Yeshua aprovou a forma de estudo da Torá que estava vigente naquele tempo. Então os rabis ali são aprovados por Yeshua. Fato que hoje não é visto de forma bem aceita. Porque na cabeça dos judeus modernos, e aí eu digo os judeus dessa diáspora romana de 2000 anos, este Messias contrapõe a Torá de Moisés porque ele substituiu Israel pelos gentios. Então não há alegria na alegoria. O Messias abandonou a Torá. Mas nós vemos no testemunho de Lucas que ele não só respeita, mas como ele atesta a forma de estudo da Torá
instituída pelos rabis. Então significa que naquele dia eles estavam estudando Nitzavim. E aí eu vou mais longe um pouquinho. Provavelmente eles estudaram Leomar Nitzavim e Vayeler, que andam juntas todo mês, todo ano praticamente. Então ali a gente consegue ver que essa distribuição, pastor, ela é sobrenatural. Então nós precisamos respeitar esta máxima que não é rabínica. É uma máxima inspirada aos rabis pelo sopro de Adonai, porque o Messias as testificou. Da mesma forma que ele testifica a boa conduta de parte da tradição judaica quando ele diz: faça conforme eles dizem, mas não se conduzam conforme eles se conduzem. Ali ele está dizendo que haviam boas tradições por trás da Torá que deviam ser guardadas, mas não que fossem feitas e praticadas da maneira como os pirushins, os fariseus estavam ali fazendo. Ali Yeshua está testificando a boa tradição da Torá, mostrando que ele não é um opositor à tradição, mas aos seus excessos, aos seus desvios e a toda forma mística de encarar a tradição da Torá. Então nós precisamos começar, pastora, a amadurecer nessa relação com o Messias e a Torá, a ponto de enxergarmos coisas subliminares no texto sagrado, para nós entendermos a cada versículo da Brit Hadashah, o testemunho de Yeshua a favor da casa de Israel e da Torá estabelecida da forma como estava. E Yeshua já provavelmente estudava um modelo de Torá muito semelhante ao nosso, mas que já era desenvolvido há cerca de 400 e poucos anos como fruto de um cativeiro babilônico. Significa que Yeshua, pastora, ele entendeu a necessidade que o sopro sagrado teve de inspirar os rabis para que a Torá, no tempo dele, já estivesse sendo estudada daquela forma. É muito bonito nós enxergarmos a Brit Hadashah desta forma, e não numa competição. E esta música que foi cantada, ela é cantada pelo profeta Isaías anos depois da Parashá Bear, que é a Parashá que anuncia o tempo de libertação. O problema todo é que nós vamos precisar entender que existe uma diferença entre ser liberto e estar em liberdade. Nem sempre quem está livre está liberto, e nem sempre quem está liberto encontra-se em liberdade. E a Torá, ela não vai dar margem para nós confundirmos esta questão. Porque nós vamos olhar nos meandros da Torá detalhes que, se nós não assumirmos definitivamente uma vida conduzidos pelo sopro sagrado, nós sucumbiremos. Eu vou repetir, nós vamos sucumbir, nós vamos perecer, se nós não nos adaptarmos rapidamente a este modelo de final dos tempos que o sopro sagrado tem instituído sobre as comunidades que retornam para Adonai, que é a vida da Torá, pela Torá, conduzida pelo sopro sagrado. Enquanto o Messias não estiver de pé em nosso meio, haverá a regência do sopro sagrado ensinando Torá nas 4 partes da terra, onde houver uma sinagoga e uma Torá sendo ensinada. Se ali eles se submeterem ao sopro sagrado, eles estão, como nós buscamos estar, seguindo a regência dos céus para que a cada ciclo aprendamos cada porção da Torá. Se nós não aprendermos dessa forma, nós não conseguiremos. Mas o que nós não conseguiremos? Você se arrisca, Leomar? O que nós não vamos conseguir? Tomar o caminho prescrito pela Torá. Porque a Parashá Bear, por mais que não pareça, ela é uma Parashá, pastora, que se conecta à Parashá Emor da semana passada, por conta do problema da rota que nós tomamos na nossa vida. E ela é um marco geográfico e temporal disso daí para nós. A semana passada, eu lembro que o Ulisses ensinou pela manhã e a pastora Sandra ensinou e complementou o ensino pela tarde. E uma coisa, Ulisses, que eu agradeço ao Eterno e eu tenho aprendido muito aqui na casa, e eu vejo que isso é uma coisa muito marcante na forma como você nos ensina aqui na casa, como a pastora Sandra nos ensina aqui na casa, e eu tenho aprendido muito sobre isso, é nós não termos o acanhamento, deixa eu usar uma outra palavra, nós não temos a timidez, independente se você está na Bimá ou se você está no seu âmbito de vida, em qualquer termo, abrir a sua boca e dizer assim: esta semana eu comecei a compreender a Torá porque o sopro sagrado me mostrou isso e isso. E às vezes vai ser de uma forma totalmente esquisita, extravagante.
às vezes vai ser sutil. Mas de alguma forma, se nós não chegarmos ao Shabat que rege a semana, conscientes de que algum evento da nossa semana foi movido nos céus para que nós participássemos dele, direta ou indiretamente, para nós compreendermos o que o sopro quer nos ensinar naquela semana, nós perdemos a semana de Shabat. É nesse nível que a Parashá Be'ar se coloca diante de nós, porque Be'ar é no monte. Que monte? No Monte Sinai. O monte da informação, o monte da revelação, o monte da aliança, o monte do casamento de Adonai com o seu povo. E nós vamos ver que uma questão de um ciclo, pastora, distanciou o povo do Monte Sinai da presença de Adonai. Eu vou explicar isso para vocês. E aí, Ulisses, eu queria testemunhar exatamente essa questão, porque eu passei a semana toda muito incomodado, sem compreender qual tinha sido o evento da minha semana que culminaria numa compreensão de Torá. E eu fui entender agora, estudando essa noite, essa madrugada, no tempo que eu tive a Torá. Tamanha é... Não, pastora, mas aí que é o ponto. A compreensão veio na última hora, mas o evento aconteceu no primeiro dia da semana e eu não tinha tido a capacidade de me colocar diante da presença de Adonai e dizer: Pai, o que isto tem a ver com a tua Torá para me ensinar essa semana? E olha, Ulisses, que não foi um evento, foi o aniversário do meu filho. O Amós, no primeiro dia da semana, completou 3 aninhos. E aí, a gente só chamou vovô e vovó, fizemos uma bobaginha para ele e para a Isabel, que fazem aniversário juntos. E quando o Amós vem doente, né, passou o aniversário doente, mais um ano, gripado, resfriado, tossindo, encatarrado. A Isabel com febre. Aí eu falei assim, quanto mais rápido o aniversário transcorrer, melhor, né? Os meninos vão lá, agrada o vovô, vovó, titio, brincam um pouquinho, depois botar em casa quieto. E nada, o negócio se estendeu um pouco e eu entendi por que se estendeu. Quando eu estava na manhã do primeiro dia da semana, e aí o Ulisses, que eu falo que eu tenho agradecido ao Eterno por aprender com vocês isso, é ter essa questão franca de verbalizar a questão sem se preocupar com um eventual julgamento ou algum questionamento a respeito disso, mas tendo a segurança interior. Esse que é o aprendizado que eu tenho, agradecido ao Eterno, que eu tenho conseguido buscar aqui com vocês, meus irmãos, minha família. Mas onde que eu quero chegar? Eu fui para o aniversário, aí eu falei assim, Amós está fazendo 3 anos, Eterno. Parece que foi ontem que eu recebi meu filho nos meus braços. Escreve isso, Fabrício, vai passar muito rápido. Vai passar muito rápido. E aí, quando eu falei para mim mesmo que ele estava fazendo 3 aninhos, o Eterno vem e faz assim, ó, Levítico capítulo 19. Aí eu falei, uai. Aí eu abri a Torá, Levítico capítulo 19. Abre lá para mim. São só 3 versículos que o Eterno falou para mim. E vocês vão entender o que isso se conecta com a Parashá Be'ar. Esse que é o ponto que eu quero compartilhar com vocês. O texto vai dizer assim, ó, Kitavô, quando tiveres entrado na terra, em que terra? Na terra de Canaã, e plantardes toda espécie de árvore frutífera, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado, dele não se comerá. No 4º ano, agora eu estou no 24. Capítulo 19 de Levítico, eu li o 23, agora eu vou ler o 24. No 4º ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Eterno. No 5º ano podereis comer os frutos, para que sua produção seja mais abundante. Eu sou o Eterno vosso Elohim. Tudo bem. Aí eu falei, tá. Então quer dizer que a Torá está dizendo que durante 3 anos um fruto que nasce na terra que Adonai te inseriu, ele é incircunciso. Perfeito. Só que aí eu fui me lembrar que quando entrares é uma das porções da Torá lá do Deuteronômio. Aí eu fui lá no Deuteronômio capítulo 26. Olha só que interessante isso aqui.
A gente não leu? Kitavô, quando entrares? Lá no Levítico capítulo 19. Agora eu estou indo em Kitavô, quando entrares, no Deuteronômio capítulo 26. O texto vai dizer assim no verso 1, ó. Quando tiveres entrado na terra que o Eterno teu Elohim te dá por herança, e a possuíres e nela habitares, então entenda, não basta entrar, tem que possuir e tem que habitar. Você tem que torná-la viável, produtiva, retornável de alguma forma. Tomarás das primícias de todos os frutos do solo que colheres da terra que o Eterno teu Elohim te dá, e as porás no cesto, irás ao lugar que o Eterno teu Elohim escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Aqui é a premissa do mandamento das primícias. Você recebe uma terra de Adonai, o primeiro fruto dessa terra te é vedado, porque pertence a Adonai. O primogênito do homem, o primogênito dos animais, o primogênito do campo. Todos eles são premissas do Êxodo capítulo 14 ou 15, se eu não me engano, na saída do Egito, quando ele vai instituir que todo primogênito pertence a Adonai. Aí eu falei, estou entendendo a questão com Amós. Amós completou 3 anos. Há 3 anos atrás, Ulisses apresentou o Amós aqui com 40 dias de vida. E eu fiz um voto entregando ele de volta a Adonai, porque ele era uma primícia, era o meu primogênito. Então, quando tiveres entrado, eu cumpri a primeira etapa de entrada na terra quando você tem um filho, é devolvê-lo como primícia a Adonai. Até então, o Leonardo estava confortável que tinha cumprido o papel dele. O meu filho nasceu, eu estou entregando ele a Adonai. Desce aqui no verso 12 e lembra do que nós lemos lá. Durante 3 anos o fruto é vedado. Aí eu falei assim, então significa que durante 3 anos o fruto do meu ventre, daquele que é meu filho, ele é vedado. Mesmo, pastor, ele tendo sido entregue como uma primícia. Olha que coisa. Você entrega, Marcelo, mas ele ainda não é circunciso. Aí eu comecei a falar, eu preciso orar pelo Amós no dia do aniversário dele. Por quê? Porque se você olhar, quando o Amós nasceu, ele tinha quantos anos? 0. Quando ele fez o aniversário de 1 ano, ele completou quantos anos? Mas depois ele inicia o segundo, 1 ano e 1 dia ele já está no seu 2º ano de vida. Quando ele completa 2 anos, no dia seguinte ele está no seu... Quando ele completou 3 anos, ele entra no seu... O fruto é santo a... O pai, Ulisses, que se comprometeu ao nascer, precisa durante 3 anos fazer esse fruto incircunciso, no 4º ano se tornar circunciso a Adonai. Então existe uma continuidade do voto que você fez pelo seu filho para dar a ele a condição de ser um fruto próprio para ser consumido. Aí você fala, mas que loucura. O Amós vai ser consumido como? Deuteronômio, capítulo 26, versículo 12. Porque não é o 4º ano da vida dele que iniciou? Ok. Quando acabares de separar todos os dízimos dos produtos do 3º ano, ou seja, completado 3 anos do seu campo, você deu todos os dízimos e a primícia destes 3 anos, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam nas tuas cidades e dirás perante o Eterno teu Elohim, retirei da minha casa o que era consagrado. E dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os teus mandamentos que tens ordenado. Não me desviei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e estando eu imundo deles, nada tirei. E deles nada ofereci aos mortos. Obedeci à voz do Eterno meu Elohim. Segundo tudo o que me ordenastes, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação.
desde o céu. Abençoa o teu povo Israel e a terra que nos destes, como jurastes a nossos pais, terra que mana leite. Hoje o eterno teu Elohim te manda cumprir estes, guarda-os, observa-os de todo o teu coração, de toda a tua. Como é que termina Parashá Berucotai? Eis as leis, os estatutos e os juízos para que guardeis como vossos. Eu sou Adonai o vosso. Eu entendi. Eu falei, então quer dizer que agora eu preciso fazer uma outra oferta de gratidão a Adonai, porque ele chegou vivo ao 4º ano, e eu preciso sustentar o voto que eu fiz ao nascer. Aí eu comecei a entender, porque eu simplesmente pela adesão, no domingo eu levei a Bíblia, na hora de orar na mesa antes de comer com a família, eu li esse texto e entreguei a vida do Amós dizendo, Amós a partir de hoje torna-se um interdito de Adonai. Eu dou ele a favor de Adonai. Mas eu fui ver o texto do capítulo 26 depois. Aí eu entendi como que vai se comer desse fruto. Ele está ao serviço da casa de Adonai, para servir a viúva, para servir o órfão. Ele vai ser consumido por meio do seu trabalho e do seu esforço à medida que ele estiver apto a realizar as suas funções dentro desta casa. Agora, Ulisses, é o bar mitzvah. Agora a gente entende que o papel foi cumprido. Mas, Leonardo, por que esse ato de 3 anos? Porque no calor da emoção, ver um filho nascer, eu faço juras de amor e de gratidão a Adonai, pastora, sem fim. Eu sou motivado muitas vezes pela alma de um pai, principalmente de um primogênito, quando você tem o seu primeiro filho, e você declara juras de amor, entrega seu filho a Adonai, mas o que Adonai quer ver se após 3 anos você está pronto para entregá-lo como Abraão entregou Isaque. Vai por ti para a terra de Moriá, lá sacrifica teu filho a mim. É óbvio que nós já sabemos que o sacrifício de Isaque não se tratava de um sacrifício humano, mas de Adonai tomar o curso da vida daquele jovem para que se cumprisse sobre ele a palavra de Adonai que estava sobre ele. Mas o pai precisava cumprir o seu papel em ir e levar Ulisses. Então, eu compreendi nesta noite que se eu quiser ter direito à terra, a promessa desta terra que a Torá anuncia, eu preciso lhes fazer com que o fruto dela respeite as normas que regem a terra. Foi aí que caiu sobre mim uma gratidão diante de Adonai, e eu tive o desejo de compartilhar o seu dado de hoje à tarde, o lanche da tarde da casa, como a minha oferta de gratidão a Adonai, sedimentando o voto que eu fiz há 3 anos atrás, quando ele nasceu. Explica pra gente, pastora. Fala no microfone. Falando que foi o que Ana fez. Ela toma Samuel. Ah, verdade. Exatamente. E ela vai oferecer exatamente um cordeiro de 3 anos. E ela devolve Samuel ao Eterno ali no desmame. O desmame se dava entre 2 a 3 anos, né? Muito quando ele se prolonga. Ela vai levá-lo ao templo e vai entregá-lo e consagrá-lo a Adonai. Ele vai servir para sempre a Adonai. Para sempre. Ele vai trabalhar para sempre a Adonai. Isso não é uma coisa muito fácil. Não. Porque as nossas emoções nos traem. E nós traímos Adonai com violência. Essa é a nossa fuga. Essa O que Adonai nos testa durante 3 anos é se nós vamos fugir do destino que nós dissemos que daríamos ao nosso filho no calor de uma emoção. Por isso mas eu não gosto mais do ensino da casa. Não. Eu não gosto mais da forma como a Torá é ensinada. Eu não gosto mais de Yeshua. Eu não gosto mais da liderança da casa. Eu não tenho mais afinidade com a assembleia da casa. Mas há 3 anos atrás, você votou. E agora Adonai aguarda. Pastora, se você vai usar da rota de fuga, aí a conexão com a Parashá da semana passada, Emor, que foi ensinado. Quem não ouviu, ouça uma,
duas, porque três, a rota de até fuga entender. é a mais perigosa do luto. Exatamente. É Fugir desviar o indivíduo do seu destino. Porque ele tem uma origem e ele tem um destino. Isso nos foi ensinado por meio do símbolo da navegação. Que você parte de um lugar sem sair perdido. Você vai com foco para chegar em outro local. Não pode haver neste meio desvio. Esse é o ponto alto. O que Adonai aguarda nesses 3 anos, pastor, considerando o fruto incircunciso, é se nós refugaremos. O fruto é vedado. Ele não tem validade para Adonai se você não confirmá-lo ao 4º ano e ao 5º ano comer dele. Ou seja, ele já é pronto para ser distribuído como algo usufruível pela comunidade. Mas, gente, uma criança de 5 anos, Ô, Léo, por isso que há uma denúncia do profeta Amós, no capítulo 2, que ele diz, porque quando a criança nasce, o coração de quem quer que seja, você não conhece. Perfeito. Você não sabe o que Adonai prevê para ela. Perfeito. O que ele separou para aquela criança. Aqui Amós vai falar assim, ó, dentre vossos filhos eu levantei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Amém. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Eterno. Mas vós, aos nazireus, deste vinho a beber. Insistiram que ele seguisse o seu caminho de bebida, de orgulho, de altivez, ou o próprio álcool. Não é? E aos profetas ordenastes, não profetizeis. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de feixes. Porque ele quer que o destino seja cumprido para todo aquele que foi destinado a uma determinada função. Isso é só para o filho do Leonardo? Isso é para todo fruto que eu e você damos dentro da terra, seja ele um filho, um animal que produziu ou o campo que produziu. O que eu quero dizer? Tudo aquilo que veio na forma de fruto, a partir do momento que você adentrou, pastora, esta terra, Adonai vai requerer de você que você entregue como primícia e que você confirme depois de 3 anos que você não vai desviar aquele fruto da sua função. Esse é o ponto alto para nós entendermos por que rota de fuga está em alta no céu conosco ainda. Porque o grande problema é que eu estou falando de um mandamento que se cumpre aonde, pastor? Dentro ou fora da terra da promessa? Dentro. Quando tiveres entrado, vou. Mas a paraxá de hoje nós estamos aonde? No deserto do Sinai, aos pés do monte Sinai. Abre lá, capítulo 25, que o Isaac leu aqui para a gente. E vamos confirmar se nós estamos no local que eu estou falando mesmo. Verso 1. Disse o Eterno a Moisés no Monte Sinai. A paraxá Bear, ela vai marcar o final do mês de Nisan, do 2º ano da partida do Egito. Então, tudo que nós estudamos aqui, desde Êxodo capítulo 1, passou-se um ciclo na vida e na história de Israel. Nós estamos finalizando o 1º mês de Nisan, do 2º ano da partida do Egito. Israel celebrou Páscoa, 50 dias depois celebrou Sukkot com a outorga da Torá, Shavuot, desculpa. Passados um ciclo, a Torá está narrando novamente que Israel estava celebrando Páscoa e estava ao término do mês de Nisan, aos pés do Monte Sinai. Só que eu vou avançar um pouquinho mais. O mês de Nisan se vira e aos 20 do mês de Iyar, que é o 2º mês, eles partem. Abra o capítulo 10 de Números aí para mim, faz favor. A
Pastor, eles ficam menos de 1 ano no Monte Sinai. Porque eles chegam ao Monte Sinai para celebrar Shavuot. E antes que o segundo Shavuot fosse celebrado no ano seguinte, eles partem. Vamos ler aqui o texto? Olha o verso 11. Números, capítulo 10, versículo 11. No segundo ano, no segundo mês, que é o mês de Iar, aos 20 do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Então, os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai para as suas jornadas, e a nuvem parou no deserto de... Então, aqui é o dia 20 de Iar do segundo ano da partida do Egito. Ou seja, em meio à contagem do Homer, eles têm que sair do pé do Monte Sinai. Gente, que coisa. Hoje é que dia do mês? 22 de Iar. Eu não estou preocupado com a data gregoriana. Nós estamos falando de uma data judaica. Hoje são 22 de Iar. Há 2 dias atrás, nós partimos para o deserto de Parâmbira, rumo a Quitavô, quando entrares na terra que eu prometi. Segundo os especialistas, vai aqui no verso 33, do mesmo capítulo 10 de Números. Assim partiram do monte do Eterno, do monte Sinai, caminho de 3 dias. A arca da aliança do Eterno seguia adiante deles para lhes buscar lugar de... A nuvem do Eterno ia sobre eles de dia quando partiam do arraial. Partindo a arca, dizia Moisés: levanta-te, Eterno, e dissipados sejam os teus inimigos. Fujam diante de ti os que te aborrecem. Pousando ela, dizia: volta ao Eterno, para as miríades de milhares. A gente canta isso, eu acho que todo Shabat aqui. Se pareceu o texto? E quando a arca repousava, dizia. Por que a gente faz isso? Por causa do movimento que a Torá de Adonai faz a cada semana. É uma sese. Como se nós estivéssemos no deserto, olhamos para o alto, a nuvem moveu, nós temos que andar. Essa é a cadência. Você se lembra que eu disse para você, Léo, me deixa falar à tarde? Posso? Perfeitamente. Te perguntei. Por quê? Porque nós temos 3 obrigações para consertar e acertar para continuarmos caminhando. Amém, pastor. 3 obrigações. Amém. Precisam ser acertadas. Amém. Esta partida prevista aqui é a única vez que a Torá, em todo o seu compêndio, vai narrar um movimento da arca adiante de Israel. O que significa que, aos 20 de Iar, do segundo ano da partida do Egito, eles estavam prontos para entrar aonde? Em Canaã. Seria questão de dias, e aí é um pensamento do Leonardo, não levem tanto a sério isso. Mas daqui para Shavuot, faltam 2 semanas. Provavelmente eles entrariam na terra no dia de... Pela distância de onde eles estavam, até a marcha que eles tinham para fazer, eles entrariam no período de Shavuot. Pronto, resolvido. Saímos do Egito, passamos 1 ano no deserto, recebemos Torá, os mandamentos, os estatutos, os julgamentos, Ulisses. Estamos prontos para... Era essa a previsão bíblica, não tinha que ficar 40 anos no deserto. Teve uma rota de fuga. Desviou-se do foco. Porque você só vai ver a arca narrada novamente à frente do arraial, porque ela ficava no centro do arraial. Ela só vai à frente do arraial novamente em Josué capítulo 1, quando ali Josué cruza o Iarden, o Jordão, para adentrar a terra. No mais, a arca nunca mais tomou a frente do arraial, segundo a Torá. E sobre a Torá oral também diz que não houve outra tentativa de cruzar para Canaã. Aquela historinha que contaram para a gente lá no passado, pastor, que eles se perderam no deserto e por isso durou 40 anos, Israel sabia exatamente onde estava e como era o trajeto para chegar até Canaã. Foi vedado. Aqui disse, assim partiram do monte do Eterno a caminho de 3 dias. Eles já estavam em marcha rumo ao deserto. Capítulo 11, o que acontece? Pecado. Murmuração. Retarda. Ulisses, desvia do propósito. A arca se encolhe. Vira a página.
Eu posso afirmar para vocês que o dia 12, que o capítulo 12 aqui, ó, Miriam e Arão falam contra Moisés por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher. Esse era o dia 22 de Sivan, era o dia 22 do terceiro mês do segundo ano da partida do Egito. Significa que Shavuot já tinha passado e eles não tinham entrado na terra. Moisés, pastor, teve que arrumar um casamento, porque ele sabia que a rota que eles tomaram ia exigir dele ter alguém para tomar conta da casa. Ele não ia se aposentar tão rápido quanto ele imaginava. Moisés aqui era um homem já de quantos anos? 82 anos de idade. Ele tinha direito a se aposentar, pastor. Aí ele teve que arrumar uma mulher etíope, eu não vou entrar no mérito aqui dessa questão, para que, enquanto a rota de fuga permanecesse, a casa dele não estivesse em desordem, porque ele sabia que não iria entrar na terra e se aposentar tão rapidamente. Quando eu digo se aposentar, entendam, descer à sepultura e não ter que passar pelo que ele passou durante 40 anos de deserto. Porque pensando com a cabeça de Moisés, ele não queria ter vivido os 40 anos do deserto. Acredito que vocês concordam com isso. Ele queria ter encerrado os dias dele, porque ele escreveu um salmo dizendo que passar dos 70 é enfado e ele já estava aos 82, ele já estava 12 anos de enfado e canseira. Você acha que ele almejou ir aos 120 anos de idade? Casar de novo? Aonde que eu quero chegar com vocês? No capítulo 13, no verso 25, vocês estão me acompanhando aqui? Números, capítulo 13, verso 25. Ao fim de 40 dias voltaram de espiar a terra. Esse era o dia 9 de Ave, ou seja, o 5º mês do ano. Do segundo ano, Adonai condenou Israel. Calcula comigo, durou 2 meses da partida do Sinai para eles terem uma sentença, pastor, de que morreriam no deserto e não quitavô. E não entrariam na terra. 2 meses. O mês de Sivan, um pedaço do mês de Ar e um pedaço do mês de Ave. E o mês de Tamuz, não, 3 meses então. 3 meses eles duraram para conseguir o feito histórico de serem cerceados de entrar na terra, pastor, e cumprir mandamentos que são cumpridos dentro da terra. O problema todo é que o desligamento foi mais do que físico do Monte Sinai. O evento do Monte Sinai, Bira, aquele momento onde Adonai se botou de pé e pediu Israel em casamento, em um ano, quando eles partem do local físico que os fazia lembrar daquele evento, 20 e poucos dias depois desta partida, eles já estavam pecando contra Adonai e esquecendo do casamento no Monte Sinai, Bear, no monte. As porções da Torá dessa semana, pastor, encerram o livro de Vaikra. E assim nos orientam a respeito da jornada no deserto. Sábado que vem nós estamos no deserto. Bamidbar, Parashá, no deserto, o livro de Números, inaugurando o livro de Números. É necessário lembrarmos que todo este livro da Torá de Levítico foi escrito no mês de Nisan aos pés do Monte Sinai. Porque o fato deles terem que se desligar fisicamente do Sinai, pastora, não autorizava os hebreus se desligarem moralmente e espiritualmente do Sinai. Aqui, pastora, minha cabeça essa noite fez assim, ó. Hoje, pela Torá, eu consigo compreender uma questão pessoal de dúvidas do porquê que as pessoas vêm, declaram juras de amor a Adonai e apostam numa salvação sem passar pelo Monte Sinai. Mas esse é o grande ponto da Parashá Bear. Que o distanciamento do Sinai, não do deserto, do Monte Sinai, é a causa das fugas que nós autorizamos dentro do nosso coração, Ulisses, que nos fazem perder anos e a nossa vida tentando um retorno e não conseguimos.
Vou fazer uma pergunta. Em 40 anos, Leomar, Israel voltou fisicamente ao Monte Sinai alguma vez? O livro de Números descreve, pastor, eles no Monte Sinai? Deuteronômio descreve eles no Monte Sinai? Porque o problema não era a rota geográfica de parar no Sinai. Eu não preciso ir fisicamente ao monte de Elohims para lembrar do casamento proposto por Elohim naquele monte. Eu vou repetir. Eu não preciso ir fisicamente. Se puder ir, conhecer, ótimo. Você vai ter que ir ao Egito para fazer isso. Léo, é muito interessante isso. Eu sofri nessa jornada para subir A senhora foi? o Monte Sinai. Sim. A senhora subiu? Subi. De jumento ou andando, tentei subir andando. Porque é pedra e você pisando entre as pedras. Jumento, camelo ou andando. E camelo junto e vai você ali e vai. Só que na hora de descer, acho que eu não conheço de ortopedia, mas acho que a descida é pior. É pior. O sacrifício do joelho é muito pior. Eu cheguei lá embaixo com o joelho inchado e chorando. Sim, com certeza. Falei, o que eu fiz? Olha o estado que eu cheguei aqui embaixo. O Eterno falou, não te mandei subir. Foi isso que eu ouvi. Porque o que acontece te mandei subir. É que essa subida física, muitas vezes ela se traduz, pastora, como uma paixão passageira. Isso aí. Para matar uma curiosidade da minha vida de saber aonde Moisés subiu para receber as tábuas. Exatamente. Mas isso não garante conexão espiritual com a Torá que ali foi entregue. Essa é a gravidade de nós ignorarmos a Parashá Bear naquilo que significa no monte. Israel foi ordenada a sair do monte, mas não abandonar o monte. Salmo 125, versículo 1. Os que confiam em Adonai são como o monte de Sião, que não se abala. Ali é o monte Sião, nós estamos falando do monte Sinai, onde a Torá foi outorgada por 2 vezes. Do ponto de vista bíblico, a porção Bear é um marco temporal e geográfico da narrativa bíblica. Inicia-se no êxodo hebreu desde a terra do Egito. Iniciada no êxodo hebreu desde a terra do Egito. Notem que há uma rota muito bem definida nesse processo. A primeira delas é a saída do Egito e chegada ao Monte Sinai. Israel teve 2 ordens de Adonai. Deixa o Egito e marcha para o Monte Sinai. Do Monte Sinai, segundo Números capítulo 10, a ordem foi marchar para onde? Para Canaã. Não tinha que passar mais encanto nenhum. Só que entre os 2 montes, o Monte Sião e o Monte Sinai, tem um deserto, o qual nós vamos entrar hoje ao pôr do sol com as leituras de Números capítulo 1, versículo 1. O que eu quero chamar a atenção nossa como congregação é que se nessa despedida do Sinai o livro de Vaikra, Ulisses, não tiver no coração e debaixo do braço, eu vou abandonar o Monte Sinai física e espiritualmente, porque a mitzvah dos Kohanim, a lei dos sacerdotes, foi dada no Monte Sinai, não foi dada na Eretz Israel, na terra de Israel. É em terra estrangeira que Adonai sinaliza as suas mitzvot, que ele deseja que você cumpra na terra. Uma das maiores críticas que o Estado de Israel sofreu há 75 anos atrás, quando ele foi constituído pela ONU novamente, foi que ao chegar em Israel, o jubileu não fez de Israel um redistribuidor de terras, trazendo o Iovel e o Shemitah, que são as 2 mitzvah, o 7º ano e o 50º ano, que é a Parashá Bear no capítulo 25, não foram estabelecidas conforme a Torá diz no capítulo 25. Que no 50º ano houvesse redistribuição das terras para que ela retorne à sua origem e ao seu original possuidor. Não foi. Tem rabis que gritam isso e foram expulsos da Eretz Israel por gritar e acusar os que esqueceram deste mandamento por outras questões que substituíram o mandamento. Ou seja, você nunca vai fazer, pastor, um Iovel e um Shemitah fora da Eretz Israel.
Porque é naquela terra que você redistribui. É aqui dentro que você liberta cativo. É aqui dentro que você devolve ao dono de origem aquilo que lhe pertence. É aqui que o servo deixa de ser servo. É aqui que o escravo deixa de ser escravo. Tem que acontecer na Eretz Israel, dentro da casa de Adonai. Segundo os rabis, isso é uma máxima na casa de Israel. Cada sinagoga espalhada pela face da terra simboliza um pedaço da casa de Adonai que foi destruída em Jerusalém, onde se cumpre mandamento. Falando a esse respeito, não podemos esquecer que ensinos que datam quase 2000 anos sugerem que o povo hebreu saiu do Egito e chegou à terra de Canaã. Uma alusão direta à conduta humana de conversão, de retorno. Quando deixa a vida de pecado e retorna para uma vida sem pecado. Fundamentação da teologia da salvação como um ato de abandono da antiga vida mundana. A Torá e a Bíblia Sagrada é distorcida quando é ensinado que por meio do sacrifício de Jesus Cristo, um dia eu, pecador, eu deixo de ser, mas não tem neste compêndio de ensino a rota que passa pelo monte, porque o Messias anulou a lei de Moisés e a substituiu por uma nova lei chamada Novo Testamento, que te faz saltar a etapa do Monte Sinai e te faz herdar a terra, Ulisses, de forma muito mais simples. Segundo a Torá que nós estamos estudando, se eu não passar pelo Monte Sinai, eu não conheço a lei, na sua essência, que é composta de mandamentos, de estatutos e de julgamentos. Se eu não tenho essas três atribuições em meu coração, eu não tenho direito a... Porque essas leis foram feitas para serem cumpridas na Eretz Israel. O deserto não é, Bira, convidativo para as pessoas. Isso. Aqui, Bira, nós vamos entender a diferença de retorno e de libertação. Porque pode parecer para nós que eu retornei para Adonai porque eu fui liberto, né? Eu sou liberto, eu retornei. Você pode libertar alguém e essa pessoa nunca retornar para Adonai. Mas não há retorno sem antes haver libertação. Abre lá o Êxodo capítulo 20, faz favor. Lá em Bear, no monte, a primeira mitzvah dada a Moisés, pastora, vai nos ensinar exatamente isso. Prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês. Seria um erro nós encararmos o modelo de vida bíblica desta forma, ou seja, pular o Monte Sinai. Visto que a iniciativa de remover Israel do Egito parte de quem? Foi o próprio povo que decidiu partir do Egito? Ele parte de Adonai, ou seja, não foi um ato voluntário do humano ser liberto da escravidão. A primeira coisa que a Torá vai ensinar ao humano pelas mãos de Moisés é dizer, capítulo 20, verso 1 do Êxodo. Então falou Elohim todas estas palavras dizendo, eu sou Adonai teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de... O primeiro ato para você retornar para Adonai é Adonai desejar e te libertar. Senão você não faz. Não faz. Eu digo para você, procure em todos os versículos da Torá e me ache um versículo que diz que o escravo, pastor, voluntariamente consegue deixar a condição de escravo. Ou o seu senhor o liberta, ou o tempo o liberta. Mas ele voluntariamente não sai. Qual é a máxima sobre isso? Que se Adonai não te libertar do Egito, você nunca conhecerá o Monte Sinai
e você nunca pisará a terra de Israel. Só que muito interessante, pastora, que lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 a 6, vai dizer assim, ó. 1 Timóteo, porque pode parecer, pastor, que Elohim quer me libertar, mas não quer libertar a senhora, entendeu? Entendeu onde está o ponto? Mas nós temos que atribuir como primeira mitzvah o desejo de Adonai me tornar um homem livre. Se não, pastor, esquece todas as outras 612 mitzvot da Torá. Olha o que Timóteo vai dizer. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3. Isto é bom e aceitável diante de Elohim, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam livres e cheguem ao pleno conhecimento da... Então aqui Timóteo está dizendo o quê? Que Adonai deseja que o homem seja salvo, em outra tradução, livre, e chegue ao conhecimento da... Qual é a verdade? Aonde está localizado o endereço da verdade? Bear, no monte. Ali a verdade de Adonai foi dita à humanidade. Então o desejo de Adonai é que eu seja livre e eu chegue ao monte. É a Brit Hadashah, falando de forma, pastora, transparente para mim e para você, que o desejo de Adonai é que te livre e te faça conhecer a verdade. Cadê aqui? Porquanto há um só Elohim e um só mediador entre os homens, o Messias Yeshua, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Dito isso, precisamos encarar um fato que regularmente é ocultado a respeito desse processo de salvação, tão difundido nesses 2 últimos milênios, e que ganha força com o passar do tempo, por causa do conforto implicado na base doutrinária em questão. Eu quero ser salvo, eu reconheço a Elohim e sou... Está faltando uma etapa. Fala ali, pastor. É a base da Torá em Gênesis capítulo 16. Você lembra quando o assaltante esteve lá em casa? Lembro. Eu só disse para ele assim... Você está sendo visto. Você está sendo visto, Lembro. Senhor. Ele, como se tivesse levado um empurrão, e ele foi dando ré e pedindo perdão. Ele não devolveu nada, não. Ele pediu perdão pelo que ele fez. Então, você vê que nós precisamos ser vistos como Agar foi vista. É isso aí. Para que ela voltasse a sua senhora. Ela retoma a rota a qual Adonai... Ela não estava indo para um lugar diferente que Adonai queria. Ela retorna. Ela fez uma rota de fuga Adonai vai trazê-la de volta a Sara. A nossa rota de fuga, pastora, é o abandono dos princípios dados a Moisés no Monte Sinai. Tudo que me faz desviar do menor destes princípios que seja, eu estou criando para mim uma rota de fuga no meu interior e desviando o caminho, querendo atingir a terra. Ser salvo, pisar a terra de Canaã é igual a alcançar a salvação, alcançar a vida eterna. Uma no âmbito espiritual, a outra no âmbito físico. Esse é o simbolismo da terra em sua essência. Eu quero a terra, mas eu não quero passar, pastor, pela rota que me dá direito a entrar na terra. Porque eu me seduzo. E aí, nós vamos compreender o nome de um pecado lá no final, quando eu chegar, que é o pecado de quem parte do Monte Sinai. Hoje eu consigo entender isso, pastora, de forma clara e clara. A primeira ação nesse processo visa a remoção divina do homem de uma condição escrava para uma condição oposta, ou seja, de homem livre. Note que a palavra liberdade pode nos iludir quanto ao seu conceito e falsear sua real implicação na vida cotidiana que temos. Eu sou livre, não sou salvo. Eu sou livre, mas não tenho direito à terra. O que o cristianismo fez foi criar uma base doutrinária falsa que vincula a liberdade à salvação, e isso não tem fundamento bíblico.
Eu vou repetir. Não há fundamento bíblico entre você querer vincular duas coisas que precisam ser caminhadas e vividas independentemente. Vamos lá. Abraão e Ló. Ló toma uma rota diferente de Abraão. Abraão é avisado que Sodoma e Gomorra vai ser destruído. Ele tira Ló. Ele salva Ló. Ele liberta Ló. Qual é o caminho que Ló toma? Ele continua com Abraão. Ele sobe o monte. Coabita com as suas duas filhas e dá origem aos moabitas e os amonitas, inimigos eternos de Israel. Ele foi liberto, pastora? Foi. Sodoma e Gomorra. Ele foi liberto da destruição. Mas ele alcançou a promessa de Abraão? Não alcançou. Ah, Leonardo, mas lá na Brit Hadashah tem um texto que diz assim, porque o justo Ló, ele era justo dentro do conceito de que dentro de Sodoma e Gomorra, o pouco que ele conseguiu absorver do ensino de Abraão tornava ele justo e mais justo que qualquer outro homem que habitava aquela terra. Mas não era a envergadura de justiça que Abraão carregou como marca da sua descendência. Essa Ló não conseguiu. Não conseguiu. Como Noa foi um parâmetro de justiça para o seu tempo, mas não foi para todas as gerações. Pois não, Pri? Isso. Isso aí. Isso aí. A palavra original liberdade, no hebraico, é deror. Deror. Ela deriva da raiz darar. Significa uma água que flui, a liberdade em todos os seus conceitos, ou correr livremente para um alvo. Isso é ser livre, dentro do contexto de Torá. A palavra tem um uso bastante restrito na Torá, com ideia sempre vinculada à libertação da condição escravagista do ser humano. Nesse contexto, a Torá agrega o conceito de libertação da terra e do humano como um princípio único. Você vai ver o mandamento de libertar a terra ao 50º ano e os escravos no 50º ano. Não faz sentido, pastora, dizer que eu sou um homem livre numa terra que não é livre. E não faz sentido dizer, pastora, que eu tenho uma terra livre, mas eu sou um escravo. Se o homem é livre, a terra precisa ser livre. Porque os dois são uma só origem, uma só essência. Na mesma mitzvot, nesse mesmo mandamento, temos a libertação do escravo e a restituição do terreno ao seu estado original. Esta mesma temática é usada por Yeshua para anunciar-se como libertador do homem e da terra ao tomar as palavras do profeta Isaías num dos seus ensinos sinagogais, que foi a música que a gente cantou aqui agora. Yeshua ali está numa sinagoga em Nazaré anunciando: eu sou aquele que vim libertar os cativos e os oprimidos. Não é isso que a gente cantou aqui agora com a música? Só que aí a gente faz uma pergunta, pastor. Ele libertou física e espiritualmente o povo de Israel? Presta atenção aqui num detalhe. Quando compreendermos a questão do capítulo 4 de Lucas, de Yeshua se anunciando como libertador, essa questão precisa ser vista, em princípio, de maneira espiritual. Porque vemos Yeshua proclamar uma liberdade no âmbito interior do homem, em primeiro lugar. Notem que naquele momento ele não fazia referência a uma libertação física da terra de Israel. Ele não estava ali conclamando um exército, pastor, para se levantar fisicamente contra Roma, que estava dominando a região da terra de Israel, da Judéia. Mas ele almejava trazer à consciência do humano a sua função espiritual naquele momento. Qual era a função de Yeshua naquele momento? Trazer ao coração do homem de novo a libertação que a aliança do Sinai trouxe para o homem. Porque não faria sentido para Yeshua libertar uma terra física, tendo ainda no seu povo
uma população refém e presa no interior, porque a terra não iria e não seria produtiva. Lembre-se, nós lemos lá no início, a terra precisa ser possuída e habitada. Não era uma questão física, porque a libertação física da terra era o passo mais simples do processo de libertação que estava proposto. Porque a terra, pastor, ela é obediente ao seu dono. Quando Adonai dos céus gritasse que a terra de Israel seria libertada, podia ter quem fosse sobre a terra seria devolvida à sua origem. Mas o homem não responde da mesma maneira submissa a Adonai. Então Yeshua não tinha por que, naquele momento, anunciar uma libertação física, sendo que ele via diante dos seus olhos uma nação inteira aprisionada. Os preceitos romanos e gregos daquele tempo penetrando no coração dos Yehudim daquele tempo, mas os pretextos, os preceitos do Bear, lá do monte, pastor, sendo esquecidos. Interessante elevarmos nossa compreensão desse aspecto libertador de Yeshua e analisarmos o valor dessa libertação proposta por ele. Ele está anunciando uma libertação. Podemos atribuir valor ao benefício da libertação interior por meio de um ensino de Yeshua, um midrash que ele faz. Abre Mateus capítulo 7, por favor. Ele está tentando ali em Mateus capítulo 7, pastor, corrigir um desvio de compreensão a respeito do valor da real libertação que o ser humano estava sendo convidado a experimentar. Mas é muito lindo porque Yeshua ele escreve de forma maravilhosa. Olha o verso 6, só o verso 6. Não deis o que é sagrado aos cães. Sagrado aqui é Torá. Cães, gentios sem Torá. Nem jogueis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com as suas patas e vos dilacerem. A primeira ordem é: não deis o que é sagrado a quem não vai preservar sagrado. Não pegue todo o compêndio da Torá sagrada e torne ele um prato cheio para o nome de Adonai ser manchado por meio de quem não quer Torá. Mas depois ele vira e fala assim, ó: nem jogueis vossas pérolas aos porcos. Sabe como é que é pérola em hebraico? Dar. Da mesma raiz, deror, que significa liberdade. Ele está dizendo aqui: não jogueis a vossa liberdade aos porcos. Quem eram os porcos? A 10ª legião romana, que estava estacionada em Jerusalém, na Galileia e nos arredores, dominando, em nome do Império Romano, todos os povos daquela região. O que ele estava dizendo é o seguinte: não joguem a vossa liberdade aos seus dominadores físicos. Não se preocupem com estes porcos dominadores físicos, porque com eles lidarei eu. A liberdade, pastora, promovida pela Torá, ela é uma pérola na mão do homem, que se o homem não entender que ela é rara e escassa, ele a despreza e joga para os... É por isso que a pessoa não quer permanecer na terra. Eu quero ir embora desta terra. Eu não gosto deste lugar. Não me agrada o lugar onde eu habito. Ela pega aquilo ali, que foi um ato de liberdade que Adonai te deu para ter Torá, e faz assim, ó. Despreza aos porcos. Só que pérola não se encontra em qualquer lugar. Esta liberdade que ele olhou para você, te viu e disse: vá aos pés do Monte Sinai para me conhecer. Esta liberdade, que é precedente à salvação, ela é uma pérola. Ela tem um valor inestimável para o homem. A palavra pérola no hebraico, ela é dar, e origina-se de deror. Torna-se imperativo clarear um ponto a respeito desse assunto.
pois mesmo que a interseção de tempo fosse de aproximadamente 1.500 anos entre Moisés no Monte Sinai e Yeshua em Jerusalém, o mesmo libertador esteve presente para conduzir o processo tanto no âmbito físico quanto no espiritual. O mesmo Yeshua que 1.500 anos depois estava dizendo: não jogue esta liberdade que eu promovi a vocês aos porcos, era o mesmo Yeshua que estava com Israel, tirando Israel do Egito para levá-lo e conduzi-lo ao Monte Sinai. Abre lá o texto, 1 Coríntios capítulo 10. É o mesmo libertador. Ele fez no âmbito físico, ele fez no âmbito espiritual. Não há motivo para dizer que ele não é Messias porque ele não se rebelou contra Roma e tomou o trono de Jerusalém, como a exegese hebraica tradicional usa como um dos argumentos para anular a messianidade de Yeshua. 1 Coríntios capítulo 10, verso 1, pastora. Olha o que Paulo vai ensinar. Isso aqui é um ensino talmúdico de Paulo, tá? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a... Ele está falando de que paraxá? Paraxá Bear, quando a nuvem estava estacionada diante do monte Sinai. E todos passaram pelo mar, tendo sido todos imergidos, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos foram introduzidos à Torá. Todos. Tanto na nuvem quanto no mar. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era o Messias. Entretanto, Elohim não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquem imoralidade, como algum deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Eterno à prova, como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não. Paulo faz um resumo de todas as quedas de Israel ao longo dos 40 anos de deserto, para dizer para nós que se o distanciamento do Monte Sinai for além da distância física que era proposta, nós cairemos no deserto conforme os nossos pais caíram. Porque eu vou criar um caminho alternativo para uma falsa salvação que eu acho que posso alcançar sem passar pela rota original. Paulo está advertindo: cuidado, que se você está de pé, ouvindo Torá, nos pés do Monte Sinai, cuidado com o testemunho dos nossos pais, para que eu e você não caiamos da mesma forma. É por isso, pastor, que eles vêm, que eles declaram amor, que eles dizem que vão colaborar, que vão aqui criar os seus filhos, que aqui vão formar suas famílias, e partem. Não conseguem aguardar o tempo da Torá previsto para permanecer aos pés do monte, absorver os ensinos e dali, pastor, migrarem rumo à terra. Querem alcançar a terra por meio de um cristianismo falso, que não te conduz à salvação em nenhum dos seus aspectos. Ou pior, tentam ir por meio de uma tradição, que também não vai te fazer herdar a terra dos nossos pais, porque ela também é tão desviada e ela é tão longe do princípio da essência de Torá, da mesma forma que o cristianismo. Então as pessoas saem daqui, pastor, em duas rotas diferentes. Ou elas voltam ao cristianismo que salta a Torá de Moisés e o Monte Sinai, ou mergulham numa tradição judaica tão pesada, achando que estão aos pés do Monte Sinai,
retornando para a terra de Canaã. Nenhum desses dois aspectos conduz o homem ou a mulher de volta à verdadeira Eretz Israel que Adonai espera que nós venhamos a pisar. O ponto alto dessa compreensão é notarmos que assim que a libertação ocorre, pastor, aí eu me refiro às duas formas citadas, tanto a física quanto a libertação espiritual. O objetivo dela é conduzir o indivíduo ao monte de Elohim. A partir deste momento, como seres livres, somos confrontados com a revelação do Sinai, ou seja, com a Torá revelada aos homens pelas mãos de Moisés, decodificada pelo Messias e pelo sopro sagrado. A partir do momento, Levi, que foi Adonai que te libertou, você tem um confronto com a Torá de Adonai, como homem livre. O objetivo maior da libertação humana, em todos os seus aspectos, é de dar ao ser humano a oportunidade de escolher conduzir ou não sua vida por meio da Torá, mas escolher como homem livre. Eu e você, se nos desviarmos deste caminho, não poderemos, pastor, outorgar aos nossos senhores que outrora nos escravizavam a responsabilidade, pastora, de eu ter me desviado. Eu não vou poder dizer que foi o cristianismo que me desviou. Eu não vou poder dizer, pastora, que foi a tradição judaica que me desviou, mas fui eu, como homem, como mulher, libertos, que escolhi o desvio. Esse é o maior confronto que precede a salvação. E aí, pastor, as pessoas só querem a salvação. As regras e normas na condição de seres subjugados e sem direitos de escolha. Observa o versículo inaugural da Parashá Be'ar. Abre lá o capítulo 25, já estou terminando já. Não vou conseguir terminar, mas eu vou tentar. Adonai fala a Moshe no Monte Sinai para dizer: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou, a terra repousará um Shabat para Adonai. Olha que interessante isso aqui. Você está aos pés do Monte Sinai, com a revelação da Torá, sendo informado que a partir desta etapa, quando você entrar na terra, a terra descansará um Shabat em nome de Adonai. Durante 6 anos semeará teu campo, durante 6 anos podará a tua vinha e colherás o teu produto. O 7º ano será para toda a terra um Shabat Shabaton, Shabat para Adonai. Quando eu e você acatarmos as leis do Sinai, a primeira coisa que eu faço quando eu herdo a vida eterna, pastor, é o quê? Eu descanso. Eu permito a terra descansar. Depois ela vai trabalhar 6 anos para descansar no 7º ano. Olha só como que a nossa mente é pequena e ela é falha dentro desse aspecto. Quando eu, pastora Sandra, adquiro a salvação, que é símbolo da terra de Israel, a primeira coisa que eu quero fazer é me beneficiar porque eu não passei pelas normas do Sinai. Porque as normas do Sinai não foram observadas. Aí eu quero hoje me autodenominar um homem temente à Torá de Adonai, e eu vou fazer Adonai aguardar 6 anos para ver o primeiro descanso. Essa é a visão cristã de descanso. A visão mosaica é que quando eu herdo a vida eterna, eu aprendo que ela é um Shabat Shabaton para Adonai. Eu descanso em Adonai. E aí no ano seguinte, pastor, eu faço aquela terra trabalhar, porque a terra só se torna santa a partir do descanso. Então o marco de tempo para eu entender isto é a terra de Israel, 1948, ela descansa 1 ano. A partir do primeiro ano de descanso, o que acontece? 6 anos de trabalho,
um ano de descanso. 6 anos de trabalho, um ano de descanso. Até o 50º ano, quando é um Shabaton de jubileu, e a terra toda é redistribuída de volta à sua origem. O marco de tempo é um Shabat. Pessa foi realizada num Shabat. Ali Adonai pegou o calendário judaico e inaugurou num Shabat. Eu nunca alcançarei a salvação proposta pela Torá se eu não começar pelo descanso de Shabat. Enquanto eu não conseguir convergir a minha vida física e a minha vida espiritual a descansar, eu não iniciei a contagem de tempo para fazer esta salvação se desenvolver dentro de mim. Enquanto o Shabat não for uma realidade, e aí eu vou dizer como é que começa o primeiro passo dessa realidade. Realizar o Kabbalat Shabbat, Ulisses, em casa ou aqui, e terminar aqui na casa a Havdalah. Se eu não começar com este princípio básico de sexta-feira ao pôr do sol, até sábado ao pôr do sol, guardar o Shabat, naquilo que é o mais primitivo da guarda do Shabat, eu não comecei a desenvolver os benefícios que a terra tem para mim, porque eu ainda não sei o que é um Shabat, pastor. Eu não sei o que é um descanso. O Monte Sinai ficou longe da minha consciência, porque o Shabat ensinado no Monte Sinai, pastora, para mim não valeu de nada. Levítico capítulo 26, verso 3. Abre lá para a gente terminar. Eu vou ler 2 textos com vocês. Levítico, capítulo 26, do verso 3 ao verso 13. Se seguirdes minhas regras e guardares minhas ordens para fazê-las, eu darei as vossas chuvas em tempo, a terra dará sua colheita, a árvore do campo dará seu fruto. A debulha chegará para vós a vindima, e a vindima chegará às sementes. Comereis vosso pão até cansar, habitareis com segurança a vossa terra. Darei paz à terra. Vós vos deitareis, e nada vos fará tremer. Farei descansar o animal feroz da terra, e a espada não passará sobre vossa terra. Perseguireis vossos inimigos, eles cairão diante de vós pela espada. 5 de vós perseguirão 100 deles. 100 de vós perseguirão uma miríade deles. Vossos inimigos cairão diante de vós pela Torá, pela espada. Minhas faces para vós, eu vos farei frutificar. Eu vos multiplicarei. Eu erguerei meu pacto convosco. Comereis velho envelhecido e tirareis o velho diante do novo. Estabelecereis minha morada em vosso seio. Em meu ser não se repugnará convosco. Caminharei em vosso seio. Estou convosco como Elohim, e estarei comigo como povo. Eu, Adonai, vosso Elohim, eu vos tirei da terra do Egito, para que não sejais mais servos. Eu quebro as entraves de vosso jugo, e vos faço andar eretos. O que o texto aqui finaliza? Que a partir da libertação de Adonai e da adesão do homem aos preceitos do monte, a terra vai dar do bom e do melhor para aquele que quer usufruir dela. Mas ela tem leis, elas têm normas e elas têm regras. E eu queria mostrar um último versículo a vocês, no capítulo 19 do Levítico, versículo 20, para mostrar a vocês uma questão que ela sempre foi para mim uma coisa complexa de entender. Por que, pastora, que nós só somos julgados por um mandamento quando nós temos acesso ao mandamento? Olha o que a Torá vai falar. Se eu cheguei aos pés do Monte Sinai, pastora, tudo aquilo que me foi revelado no Monte Sinai será usado a favor ou contra a minha vida mediante a decisão que eu tomar. Eu vou repetir. Se eu fui liberto e cheguei aos pés do Monte Sinai e a Torá me foi revelada, o julgamento de Adonai para a vida ou para a morte
será definido mediante ao caminho que eu escolher. Se eu guardar os princípios, eu tenho a vida. Se eu desviar dos princípios, eu tenho a... Mas olha o que o capítulo 19 de Levítico vai dizer. O homem que se deitar com uma mulher com concupiscência de semente, sendo ela uma doméstica desonrada por um homem, mas não resgatada com resgate, ou que a liberdade não lhe tenha sido dada, será feita uma inspeção. Eles não serão executados. Não, ela não estava livre no ato que cometeu. Essa é a condição daquele que ainda não foi liberto e não teve acesso ao Monte Sinai, pastor. Houve uma conjunção carnal proibida pela Torá, mas ela era escrava. Ela não conhecia os preceitos de Bear. Então, pastora, não houve execução. A penalidade não envolve vida, nem envolve morte, porque houve uma inspeção. Olhou e viu, ela era escrava no tempo desta transgressão, então não haverá morte. Mas se o adultério acontece mediante uma condição de homem e mulher livres, qual é a sentença? Apedrejamento. A Torá, ela é muito justa. Ela é uma balança sutilmente tarada por Adonai. Ela não vai pesar errado, pastora, nem para a direita, nem para a esquerda. Se eu tive acesso aos mandamentos do monte, toda a minha transgressão que eu vier a cometer, eu estou colocando em jogo a minha própria vida. Se eu tive acesso, se eu ainda sou aquele que não foi exposto a esta lei mosaica, a penalidade de Adonai será muito mais branda, porque eu não tive direito como homem livre a escolher a rota que a minha vida vai seguir. Tinha algumas outras questões que seriam importantes a gente entrar aqui, mas eu agradeço a Adonai porque chegamos até aqui. Porque à tarde, se eu não me engano, nós entenderemos 3 preceitos para essa questão. Ser acertada. Porque este desvio de rota, ele vai determinar a vida ou a morte. Então, no fim, pastora, quem é que determina a vida ou a morte? Somos nós mesmos. Aí, por isso, Moisés, lá no final da Torá, vai dizer assim: eis que ponho diante de vós a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, passa pelo Monte Sinai, absorve os seus ensinos e marcha rumo à terra prometida.